Ele foi um dos nossos fundadores. E hoje ele vem para nos falar sobre as nossas danças. Como foram realizadas essas pesquisas? Como tudo isso surgiu? Então, primeiramente, eu gostaria de compor a mesa, chamando o nosso patrão, o senhor Ivo Benfá. Também gostaria de chamar para compor a mesa o senhor Davison Labreia, que é o nosso presidente do Conselho de Vaquianos. Não poderíamos esquecer de convidar o senhor Ciro Dutra Ferreira, que é um dos nossos fundadores, que está presente hoje. E representando a nossa primeira região tradicionalista, o senhor Valdir Sec, nosso coordenador. Depois de composta a nossa mesa, eu passo a palavra ao nosso patrão Ivo Benfá. A pessoa que nós vamos anunciar, e por uma gentileza da Regiane, ela poderia ter feito, é uma das pessoas que se transformaram num dos sustentáculos do movimento tradicionalista gaúcho. E nós o conhecemos principalmente por sua tese no sentido do valor do tradicionalismo. Mas todos nós, todos vocês, todo aquele tradicionalista que canta, que dança, tem no Barbosa Lessa uma de suas maiores raízes. Posto que Barbosa Lessa, juntamente com os demais integrantes do 35, no início dos seus primeiros passos, eles se deram conta que havia necessidade de fazer o resgate das nossas danças tradicionais. Não vou falar mais, posto que o palestrante e a figura central dessa noite é o companheiro Barbosa Lessa, a quem eu convido para que venha juntar-se a nós e dar início a esta noitada de cultura. De antemão, já agradeço a todos vocês pela presença. Uma grande e calorosa salva de palmas ao companheiro Barbosa Lessa. Perguntou assim, tá, e daí? Aí eu disse para ele assim, e daí? E daí começa. Meio que de supetão, né, Barbosa? Rejane, e o velho da Santa Rosa, São Luís Gonzagas, Valdir, patrão, esse cara,
o Cícero. Que nome vai. Mas de supetão não foi o que o Benifato que passou o assunto de supetão, foi a Regiane pedir para eu falar sobre danças gaúchas, como é que começaram essas pesquisas. Isso foi de supetão. Por telefone, eu disse 2 assuntos. O Benifato, mas sobre o que a gente vai falar, para quem, que tipo, é só prendas do 35, disse o Benifato, olha, é uma incógnita. Pode ter só as prendas do 35, pode ter mais gente. Não dá para se saber. Então, vim eu aqui sem saber para que tipo de público eu iria falar. Também, por esse motivo, eu não tive o maior preparo da palestra. Mas o Benifato disse pelo telefone que desde 1953, no Centro Gaúcho de São Paulo, nunca mais eu havia falado sobre danças gaúchas. Ele se ligou pelo telefone e deu a entender que a voz dele estava mesmo, mas nunca. Então faz 50 anos, quase, rondando 50 anos que eu não falo sobre danças gaúchas. E para um público heterogêneo como este, é bom saber, tá, que deve ter, não sei se 1, 2, 3, 4, que deve dar de antemão pensando isso. Não quero exagerar, é o que eu penso, nem que sinceramente expor. Eu falo, o que é que esse velho está falando sobre dança gaúcha se eu entendo mais do que é? Deve ter gente aqui, ó, pensando nisso. Esse velho vem falar sobre dança gaúcha e eu é que entendo. Eu já fiz isso aqui. Então vem um rosário de depoimentos, participação em eventos que vão me deixar até complexado, porque eu pouco participei nas danças gaúchas. Fiz a minha parte com os meus companheiros do 35 e admiro que eles tenham feito mais do que eu. Mas aqui não será uma competição de saber quem é que entende mais de dança gaúcha. Eu tenho que dar um depoimento de a que ponto eu participei. E, não sabendo que tipo de público, eu nem sequer fiz um roteirinho. Eu peguei algumas coisas, meio apressado, em casa, antes de sair. Disse, olha, se por acaso surgir oportunidade de eu me referir a esses assuntos, eu me refiro. Mas também, não sabendo que tipo de público, se fosse apenas em volta de uma mesa, eu mostraria, olha uma foto aqui, um livro aqui, para mostrar. Se tivesse, já que falar sobre danças, se tivesse um gravador, botava discos, mas nada disso eu sabia se poderia acontecer. Então não está programado, não há um roteiro, tem coisa que eu posso mostrar, e já que se dá um tom de bate-papo, ao fim da minha palestra, quem quiser fazer perguntas, faça, que eu poderia responder já entendendo melhor o que esperam de mim. E quem tiver sentido, no meio da minha exposição, vontade de perguntar alguma coisa, pergunte sem o problema de achar que está interrompendo. Não estarão interrompendo, estarão num papo. E então eu acho que eu tenho que começar pelo começo, procurando não me alongar muito para que não roube muito tempo de vocês.
mas o tema é que é dono. Eu nasci em Piratini, numa chácara perto da sede do município. O município não tinha, a sede não tinha 1.000 habitantes naquela época, na vila, embora a sede do município. Muita dificuldade de estudar, de ter escola. Então a minha mãe se arvorou em professora. Tem que começar, porque eu sou o legítimo filho da mãe. Então, o que ela fez, o que me marcou, tá certo? Ela teve que se arvorar em professora e me ensinar o ABC, depois a redação, depois as 4 operações, e foi indo. Quando eu tivesse 11 anos de idade, eu poderia fazer o exame de admissão ao ginásio. Então também não me interessava naquela época com quem se estudar ou que escola. Aos 11 anos, se quisesse continuar a fazer o exame de admissão, se comprovasse que tinha condições, muito bem. E a minha mãe foi ensinando que podia tudo que ela achava que seria bom me transmitir, independente de um currículo, porque não havia um currículo, porque ela sabia passar, só não me passando arte, bordado, costura, cozinha, e que até teria sido bom se ela me passasse isso, mas se era um guri, como é que vão passar cozinha e outras coisas? Sou um mau cozinheiro até hoje, e às vezes sinto que ela também não tivesse me ensinado corte, costura, bordado, cozinha, etc, que não seria inútil. Mas me ensinou também teoria da música e noções de piano. Comecei a tocar piano. Me ensinou um milagre daquela época, tecnológico, era a datilografia. Para tanto, ela conseguiu que meu pai comprasse uma máquina de escrever, conseguiu um método de ensino e foi me ensinando datilografia. Toda Piratini só tinha o secretário da prefeitura, o senhor Acriso Gomes, e eu, os únicos datilógrafos. Então eu andava de peito levantado, porque eu era um guri que sabia datilografia, toda a cidadezinha conhecia aquele gênio da datilografia. Como ela havia me ensinado também redação, comecei a escrever meus primeiros livros que eu mesmo datilografava, 20 páginas datilografadas. Que eu lia era o Globo Juvenil, que o agente Correio, seu Almeida, era o representante. Então eu escrevi o primeiro livrinho que eu tenho guardado no meio de todas essas coisas. Lá, sou guardador, depois de uma barbaridade. Uma aventura no Texas. Então era a história do John que chega lá no salão, por aí afora, depois veio o bandido e tal. Quando o meu irmão, 5 anos mais velho que eu, o irmão chegou lá, mostrei para ele as férias. Ele está muito bem escrito, vai em frente. Então eu escrevi o segundo, já com desenho do Mário Matos, meu primo Mário Matos, que era As Aventuras do Morcego, também de cowboy. Só que o estado não era mais Texas, era Oklahoma, difícil de dar aquele nome, mas estava só escrito que cada um se virasse para pronunciar Oklahoma. Nas férias mostra meu irmão e diz, mas por que tu não escreve sobre coisas do Rio Grande do Sul? A minha pergunta, mas pode? Eu achava, aos 10 anos de idade, que havia alguma lei, alguma coisa que era proibido escrever sobre coisa do Rio Grande do Sul. Porque lá a gente batia papo com o seu Nenê, lembrador, com o Nego Donato, tomador, com o Xantil, com o grande ginete por aí afora, mas nunca se lia alguma coisa sobre aquela lia, era sobre o Tom, John, Jim, por aí afora. Pode. Então comecei, aos pouquinhos, a escrever sobre coisas de Piratini
gostei, só que não tinha informantes na parte da história, por exemplo, então eu saí catando o almanaque do Rio Grande do Sul no porão da casa da minha avó, certo? Aí faço o exame de admissão, vou para Pelotas e lá fundei um jornalzinho onde comecei a divulgar os meus contos, o Gonzaguiano, ao contrário de outros jornaizinhos, esse que eu fundei aos 2 anos de idade, levou uns 20 anos, foi depois encampado pelo... Eu sou pé quente, pô, algumas coisas eu sou pé quente. Teve uns 20 anos de existência. E também, já que eu vi que dava para se falar sobre no Rio Grande do Sul as coisas nossas, com 2 conterrâneos meus na mesma idade, o Taylor, que era gaiteiro, e o Clair, que tocava violão, eu já nessa altura não podia andar levando piano daqui para lá, era muito mais fácil um cavaquinho ou um violão. Então meus instrumentos passaram a ser o cavaquinho e o violão. Então nessa mesma época da escrita do Gonzaguiano, meus primeiros contos, eu fundei com o Clair e o Taylor o conjunto Os Minuanos, que iria se destinar à música do Rio Grande do Sul, assim como eu já estava escrevendo sobre o Rio Grande do Sul. E lançamos os Minuanos. E disse, agora vamos fazer o repertório das músicas gaúchas, que o próprio nome estava lembrando gaúcho. E não tinha música gaúcha. Tinha o Boi Barroso. A prenda minha estava começando a chegar do Rio de Janeiro, porque havia sido pesquisado pelo Mário de Andrade e se tornou mais ou menos um hino da colônia gaúcha do Rio de Janeiro. E tinha o tropeiro do Bernardo Taveira Júnior e nada mais. Então nós não podíamos dar andamento ao nosso conjunto porque não havia repertório de música gaúcha. Foi uma pena, porque a gente poderia ter feito alguma coisa bonitaça aqueles guris. Então nós passamos a tocar música sertaneja, música caipira, meu chapéu de paia, o sol não me queimar, chapéu de paia. E tango, já que tinha uma gaita, vamos tocar tango. Este foi o repertório do conjunto Os Minuanos, por absoluta falta de música do Rio Grande do Sul. Mas, em compensação, eu tinha no Ginásio Gonzaga aula de canto e fiquei muito contente, entusiasmado, porque no livrinho, aqui começa a desfilar o museu, meu livrinho Eia Cantemos, editado pela Seminário Central São Leopoldo, Eia Cantemos, tinha na capa, que coisa linda, um gaúcho tocando gaita, a água do chimarrão ali aquecendo, no fogo de chão, uma trepe, um rancho lá no fundo, uma beleza. Então, agora eu vou me lavar a égua com o Eia Cantemos. Então, o Eia Cantemos tem o hino nacional, depois tem o hino à bandeira, depois por aí vai. Tem Minha Mãe, Amor Materno, Tô Salteando, Barquinha, Voltou a Primavera, Canção do Exílio, Guanabara, Assombração, Descoberta do Brasil, Hino Anchieta, Canto do Piaga, Canção do Tamoio, e chegou a página 86, no índice, e música gaúcha, apesar da capa, só o tropeiro a que eu já me referi. Um letra do Bernardo Taveira Júnior, não sei quem era o autor da música. Que vida malvada que leva o tropeiro,
se o nauta nos mares, perigos, a voz da terra, tropeiro, não me cede a palma. Isto meus professores me ensinaram aos 12 anos em Pelotas. Então, músicas. Vamos para a fundação do 35. Meia dúzia de gato pingado, não. 2 dúzias de gato pingado. 24 rapazes na faixa dos 17 anos, nós fundamos o 35 com o objetivo de mostrarmos aqui no ambiente hostil os nossos costumes, em torno de um fogo de chão, só rapazes. Esse fogo de chão foi no porão da casa do Sims, depois viemos passar para a Farsul, que nos abrigou, e ali a gente, aquela rapaziada continuou tentando tocar o culto às tradições. Música, vamos ver se saiu uma música, vamos ver. Mas não tinha música. Aí a gente procurar, já sabia que tinha Velha Tapera, e procura bastante, tinha a Velha Gaita, tinha gravado pela nordestina de Lumelo o Pedro Raimundo estava começando a pintar, e tinha o Quitandinha Serenaders com o do Lupicínio Shorts da Felicidade. E acabou, quer dizer, manter um repertório não daria. Mas vamos tocando. E fundamos o primeiro CTG em 48. Isso não tem ordem aqui, então a gente não encontra facilmente. Espalhar aqui fica mais fácil encontrar. Bem que eu podia ter dado no mínimo de ordem nisso antes. Sei o que eu estou procurando. Não, está aqui. Temos o convite para a primeira ronda crioula, já 35 CTG. Desenho, já me referi ao Mário Matos, que era o ilustrador do meu livro, A Aventura do Morcego, passa a ser ilustrador do convite para a primeira ronda crioula do 35. 35 anos de hoje tem a honra, graças à Associação de Convidar, para assistir as comemorações celebradas a efeito 7 e 20 de setembro do corrente ano, período esse denominado Ronda Crioula da Diretoria. Dia 7, em colaboração com o Departamento de Tradições Gaúcho do Colégio Júlio Castilho, condução de uma centelha do fogo simbólico. Dia 8, inauguração no Colégio Júlio Castilho da exposição de fotografias gaúchas pertencentes à Invernada Artística 35. 17, 18, 19, exposição na vitrine da Casa CRAI de objetos crioulos pertencentes a pioneiros na assistência. Dia 18, conferência do Hotel Voz sobre a Opera Farroupilha. Dia 20, juntamente com a Brigada, passeamento da bandeira e tal de noite, comparecimento e extinção do simbólico do baile gaúcho, patrocinado pelo Departamento de Tradições Gaúchas do Colégio de Castilhos. Música, não dá. Dança, olha lá. Estava a gente tentando virar umas bandinhas aí em tocador de música gaúcha. Mas já no ano seguinte, em 50, 2 anos depois, já estava linda a coisa, a Ronda Crioula de 35 já tinha o distintivo. Então teve, na abertura da Ronda Crioula, teve uma hora de arte crioula a cargo de Piães e Pianos do Trânsito 35. O Ciro deve se lembrar que era a dificuldade para se fazer 15, 20 minutos
de apresentação dos nossos costumes, exatamente porque não havia repertório. Nessa altura a gente se virava como podia. Eu, que nunca na vida tinha tocado gaita, passei a ser gaiteiro oficial em 35, junto com o Camargo, mas não dava. Embora nessa época eu tivesse começado a compor as minhas primeiras músicas, Carreteiro, Quero Quero, Negrinho do Pastoreio. Negrinho do Pastoreio foi para aquele festival no Rosário. E aos pouquinhos se aumentando. Não tinha como fazer. Fundação de 35, fiz uma reportagem para a revista O Globo mostrando os índios a cavalo, aí, isso a gente tinha. Que é um bom cavaleiro, sempre se teve. Repertório, não. Bem, e aí aconteceu o primeiro fato mais sensacional desses inícios de 35. Aí já fiz uma reportagem também em 1950 para a revista Semana do Rio de Janeiro. Vocês não podem ver, a não ser que ele esteja muito pertinho, mas isso foi um impacto tremendo. Encontros dos Reis do Pampa, em todos esses bares aqui, gaúchos e gregos do seu Leste dançando. O grande impacto que tivemos, o Ciro estava presente, o grande impacto quando nós fomos a Montevidéu no dia da tradição, centralizado na Sociedade Crioula Elias Regules, e pela primeira vez nós vimos danças gaúchas. Aquilo nos criou uma vontade doida de, quando nós voltássemos ao Brasil, tentar descobrir alguma coisa que pudesse fazer aqui a mesma beleza que estava sendo feita no Uruguai com a apresentação das danças gaúchas. Aí começou a epopeia minha e do Paixão para nós sentimos que poderia, através das danças, trazer para o 35 algo que era, nós achamos vital, mas como trazer para a nossa roda de fogo de chão a prenda, mas para dançar ela podia vir, e para participar das danças gaúchas podia vir. Então formamos a primeira invernada artística do 35, muito embrionário, onde procurávamos repetir aqui no Brasil aquilo que nós tínhamos visto tão bonito em Montevidéu, que eram várias moças. Nessa foto tem muito mais moças do que o rapaz. Aqui está o Cício deitado, estou aqui, está o Paixão, e moça e mais moça, e mais moça, e mais moça. Graça, principalmente ao atrativo das danças. Vamos pegar aí o que há de danças. Eu tenho que resumir, a não ser que façam perguntas depois, que foi essa loucura de tentar localizar danças gaúchas. Não havia. Livros do Sesimbra Jacques, ele descrevia numas 2 páginas o que era as danças do fandango, e era o mesmo que não descrever, porque não se dava a entender, não dá para entender. Isto o Sesimbra Jacques havia registrado por volta de 1898, há 100 anos atrás, onde ele diz: fiz dançar diante dos meus olhos
pares de velhos anciões, até da palavra anciões, eu acho que talvez seja anciães, não sei, mas aqui são anciões, ou talvez sejam anciãos. Anciões não me soou bem ao ouvido, mas era um documento que já em 1896 eram anciões, ou anciãos que dançavam essas raras danças gaúchas, que ele conseguiu reconstruir o centro gaúcho, não sei quantos ele conseguiu. Simões Lopes Neto, rumo ao campo, Simões Lopes Neto, cancioneiro, Huasca, com 300 páginas talvez, o Rumo ao Campo, do Osório, e por aí afora. Mas recompilado todas as informações pelo Augusto Meri, que já então, na nossa época, morava no Rio de Janeiro, grande pesquisador do Instituto Nacional do Livro, que publicou o Guia do Folclore Gaúcho. E aqui dá para, eu vou ler aleatoriamente, o verbete do Guia do Folclore Gaúcho. Balaio. Dança do fandango segundo Coruja. Não há dúvida quanto à popularidade do balaio entre os gaúchos. Mandei fazer um barquinho, é o comendador Coruja. E aí acabou. Tambaquerê e vai indo. Aqui do Pedro Luiz Osório, Boi Barroso. Boi Barroso nós conhecemos. Aí a partitura do Boi Barroso. Então ainda aqui a chamarrita. Chamarrita nasceu na Madeira, nos Açores. Campo de dança do fandango. E não diz nada sobre o que é. Fandango. Coruja cita como danças usadas no fandango: anu, pambaquerê, benzinho, amor, candeeiro, cará, chamarrita, xará, Chico Puxado, Chico da Ronda, Feliz Meu Bem, João Fernandes, Meia Canha, Pagará, Pega Fogo, Recortada, Retorcida, Sagravalho, Serrana, Tatu, Tirana. E depois o Romagueira Correia, em 1898, no vocabulário sul-grandense, cita o anu, a chimarrita, Meia Canha, o Pagará, o Pega Fogo, Recortada, Retorcida, Serrano, Tatu, Tirano, Puxado, Feliz Meu Bem, Balaio, etc. E sobre o fandango, empregada hoje no sentido mais geral, esta palavra serve para designar toda e qualquer sorte de bailes ou divertimentos. Acabou. Não tem mais nada. Agora, quem mais falava era o Cezinho Jacques no ensaio sobre os costumes do Rio Grande do Sul. Esses são livros que eu tenho lá, que nós consultávamos, e dizia, então, esse já conseguiria nos ensinar. Nas sapateadas do fandango havia certos puxados de pé, cuja execução dependia de uma ginástica bem difícil, pois que cerravam todos a um tempo a sapateada, batiam com o salto do botinho ou com a roseta da escola, sem interromper a dança e ao mesmo tempo faziam o puxado. Durante o canto, o cavaleiro tomava a mão de sua dama e passava-lhe o braço por cima da cabeça, como na meia canha no pericom. Assim dispostos, cumprimentavam-se com a cabeça mutuamente. Começando em seguida de tudo isso, a roda grande cessava logo e dizia o par marcante: olha o dois, o que todos executavam batendo palmas e dando uma sapateada harmônica para um lado e em seguida para o outro. E essas seguimos de muitas outras marcas, como 3 seguidos, olha o bicho, o bichinho, cega e trava, cega e manga, tudo cega, furta a parte, tira espinho, sobre cincha. E acabou. Esse gênero de dança não era somente as moças que se divertiam, os velhos também se confundiam na sala, curiosos da correção, como sapateavam o sarrafulho,
a roda grande e outras danças primitivas que as modernas gerações têm preferido pelas modas importadas com a civilização. Fim de papo. Já tinha sido preferido pela nova civilização. 1898. Não, aqui já é a Noel Graciela Zambuja para 1906. O Graciela Zambuja reproduziu melodia tem aqui adiante, do Tatu e da mas sem explicar nada, não é? Com isso nós não conseguimos nada. Aí ouvimos dizer que em 1935 tinha sido montado um espetáculo Os Amores do Capitão Sem Teto, no Piá do Sul, e nós estávamos dispostos a ir lá em Bagé. Sabemos que em Bagé estava lá fazendo do Piá do Sul, fez com o André Rodrigues, mas antes de fazer a viagem, soubemos que um jovem ator, em 1935, o reveríssimo Simões Pires, de São Setembro, estava morando em Porto Alegre. Fomos procurar o Simões Pires para nos ensinar aquelas danças que tinham feito parte do espetáculo de 1935, Os Amores do Capitão Sem Teto. O Reveríssimo nos recebeu muito bem. Ele disse: olha, não era nada de especial, nós pegamos uma quadrilha, então nós fazíamos passo de quadrilha e dizia que aquilo era as danças gaúchas, mas não tinha nada especial. O professor Antônio Soares Pecho, grande nome da nossa, aqui era a Tirana, no 96, só a partitura e mais nada. Então às vezes eu pegava a partitura aqui, Antônio Soares Pecho disse: olha, tem uma chimarrita que nós montamos, mas não sei se era mesmo, nós tínhamos não deu. Procuramos quem tinha alguma ligação com o espetáculo. Vitor Neves, musicólogo, presidente de Porto Alegre, professor do Instituto de Belas Artes. Vamos lá. Vitor Neves: olha, não tem nada, mas aqui em Porto Alegre, nos bairros mais pobres, tem criança que dança com o brinquedo de roda, o caranguejo. E saímos nós a procurar o caranguejo. E não encontrava. E a primeira demonstração, lá na ocasião que nós viemos em Montevidéu, tínhamos assinado a meia canha, que era inclusive bem fácil, nos braços de rancheiro, então uns abraços bem dançando. Nós tínhamos voltado com a ideia da meia canha. Fomos convidados para uma festa religiosa, festa de igreja em Palmares. O seu Alípio Azevedo era o patrono dessa festa de igreja, e o Ney, filho dele, era colega do Paixão, convidou para nós ir. Vamos lá, para a maior surpresa, uma irmãzinha do Ney, brincando lá de roda. Bota aqui teu destino, bota aqui teu passo. Resumindo, em 50, ao terceira semana de folclore em Porto Alegre, e o Dante Laetano nos convida para fazer um espetáculo tradicionalista às 35, para mostrar os maiores cobras do folclore brasileiro, que era o Renato Almeida, o Alcemar de Araújo, o Rossini, Cecília Meirelles, que estavam aqui. Lá nós vamos então fazer um espetáculo no Instituto de Belas Artes, mostrando as nossas coisas. Já tínhamos nos saído muito bem no Clube Farrapos, numa camperiadinha lá, onde os
Fala, Rachel. E o Antônio Carlos, filho, eu pegamos lá deu uns tiros de laço e tal, mas gostaram muito. Mas é agora o espetáculo. O espetáculo abriu o palco cortino do Instituto de Belas Artes, o Tupã de Moura, o Jorge Moura preparando um amargo no galpão, aí chega o Cândido, chega o Ciro. O Cândido contou a história do cachorro Tubi, que tinha um cachorro tão bueno que morreu amarrando um gato palheiro. E aí quando chega o dono, ele ainda está o esqueleto de pé do gato, do cachorro Tubi, e o gato palheiro em cima do gato, os dois se amarrando, já estavam só um esqueleto, tão bueno que é. E aí um pergunta para o Cândido: mas como é que tu tens certeza que aquele esqueleto era o Tubi? Ah, por quê? Porque quando eu vi, disse Tubi, Tubi, ele sacudiu o gato e se desmontou todo. Aí o Ciro contou em seguida o caos de uma ocasião que ele foi numa camperiada, numa égua muito barriguda que estava para dar cria. Não foi isso que tu contou, Ciro? Uma égua muito barriguda que estava para a cria, e ele conseguiu, meio emprestado, porque já está o pessoal do campo, montar naquela égua fazendo só, mas vai ficar só de fora, porque a égua está muito pesada, não vai. Então o Ciro ficou na porteira da mangueira, no serviço de mangueira, até que ele não gostou, porque pensou que era campo de fora, e ficou ali feito fogo, revolhendo lá assim, naquela época era uma pipa tão grande e tal, e daí a pouco um boi zebu, um moço, vem frigindo lá do fundo, espantando todo mundo, e passa rente ao Ciro, e o Ciro, quando viu na altura do laço dele, aquele boi não se contente, e atirou o laço e laçou o zebu, e foi aquele estouro do laço. E aí pergunto: mas o que é que houve? Matou a égua? Matou, dividiu em dois pedaços. Então foi uma coisa para... Não, mas eu fiquei se inchando no potrilho. Imagina se o gaúcho era bueno. Não foi isso? E assim foram os caos muito apreciados. O Vitor Melo Ferreira trovou muito bem, e no fim entra, não sei se todos esses, mas boa parte desses, é a primeira invernada artística do CTG 35. Aqui está o Paixão com a Nora Ferreira, o Zão com a Lia, o Sadi Escalante com a Miriam, o Henrique César com a Leila, minha prima, eu com a Suzel de Castro, o Jorge Boyer com a Edna Ribeiro. E aqui o que é que nós podíamos dançar? Só era possível duas coisas que foi nós apresentamos, bem improvisadamente: a meia canha, que nós tínhamos aprendido em Montevidéu, e o pezinho. E sem exagero, foi um estouro. Não só aqueles visitantes, mas primeiro, principalmente o público no auditório, sacou bater palma, vibrando por aquela extraordinária novidade que era Danças Gaúchas. Isso nos incentivou muito. O Paixão e eu, sempre que tinha um jeitinho, saímos pesquisando, fim de semana, principalmente nas férias escolares, fazia coincidir com férias no trabalho, que embora guris na faixa dos 20 anos, tanto o Paixão como eu, estudávamos e trabalhávamos. Ele trabalhava na Secretaria da Agricultura,
e eu era jornalista da revista do Globo, depois do Diário de Notícias, e uma boa fase freelancer. Naquele tempo não se dizia isso, mas pegava meus bicos como jornalista, como o caso da revista Semana, que pegava os cobrezinhos que ia conseguir fazer as pesquisas. Procurando agulha em palheiro. Então nós levávamos como roteiro das nossas entrevistas, ele para um lado e eu para outro, depois trocávamos informações, uma página em branco, que era a eventualidade da gente encontrar alguém que de fato tivesse alguma coisa para nos dizer. Então, até desenhozinho podíamos fazer. E então preenchíamos os dados: nome do informante, apelido, cor, nascido em que cidade, quantos anos tem, passou onde a mocidade, trabalhou em que serviço, que grau de instrução, sabe ler, escrever, quais as principais festas, gosta de baile, como se dançava, com bombacha, com lenço no pescoço, com bota, de armas na cintura, observações, ao som de que instrumentos, qual dessas danças conheceu. Então nós botávamos aqui uma boa parte daqueles nomes de danças que nós víamos no Coruja, víamos no Cesibrajaques, no próprio Augusto Maia, sintetizava os demais, no Anuário de 1906, etc. Quais dessas danças conheceu? Tirana, chimarrita, balaio, galinha morta, caranguejo, pezinho, aí nós já incluímos o pezinho, que não aparecia em nenhum dos outros, nenhum dos informantes. Vira, xará, cará, chico puxado, bamba quererê, pericom, anu, tatu, querumana, shorts de duas damas, terol, sarrabalho, rilo, pau de fita, meia canha, polca mandada, chula, shorts caveirinho, bugio, shorts de desprezo, dança do espelho, caninha verde, polca do desprezo, jardineira, polca paraguaia, pinheirinho, que então preenchia depois aquilo que diziam que conheciam. E aqui está meu amigo de fato, nessa relação das danças, alguma coisa que hoje me causa surpresa, porque eu pensei que era o grupo do Tchan que tinha lançado alguns 2 anos atrás, mas na nossa relação já está a dança das garrafas. Eu acho que era a dança da garrafa. É só que o que nós perdemos na nossa tradição aí, ninguém conhecia naquela época. Nós estávamos antecipando 40 e tantos anos. Então, pegávamos num lugar, alguém nos dava a letra da turma. Aí a música, não sei. A letra, quadrinhas que passavam para aprender a música. O outro dava a música do Anu. Como é que se dançava? O Anu eu não sei como é que dançava. Mas o tatu eu me lembro. Era assim, pegava aqui e virava para cá. Quase nada. Ficava na mesma. Aí começamos a perceber que precisava de um gravador de som para eventualmente alguém que fosse nos dar música para pegar, gravador de som. Conseguimos então com a Comissão de Folclore, emprestada pelo N. Freitas e de Castro, um gravador que, para vocês terem uma ideia do tamanho, era mais ou menos um televisor de 17 polegadas, era mais ou menos esse tamanho, que o Paixão eu usava mais, porque eu tinha mais noção de música, e embora escrevesse muito mal, eu inventava uma maneira de depois eu reproduzir de ouvido. Mas lá se o Paixão com aquele gravador, não é mentira, ele tinha que pagar a passagem do ônibus para o gravador também, porque ele não ia jogar aquela preciosidade na bagageira. No colo não dava para levar.
Não dava para ninguém sentar lá dentro, então vaga passar para o gravador. Assim, o Paixão e o gravador, para lá e para cá. E aí conseguiu pegar Tatu ali, o Anu, mais ou menos como era. Só para dar uma esfodegadazinha, para não acharem que está muito chato essa conversa de procurar gorimpar dele, vou contar um caos, que nem o tio Ciro contou lá no Instituto de Belas Artes, do Antônio Cândido, mas é um caos não tão bonito como o caos do esqueleto do cachorro tubi, nem da égua barriguda que ficou dividida em dois. Mas começamos a ouvir, no meio dessas músicas aqui, alguém nos deu uma referência que não constava nem em Pinheirinho, nem Bambaqueirense, rapaz, o Virudu. Bom, nós conhecemos o Anu e o Tatu. Não tinha o Virudu. Então, nos cantos Virudu, quem sabia cantar muito bem o Virudu e tinha uma voz forte para cantar o Virudu, era o finado Lautério. Mas o finado Lautério não está aqui mais, que Deus o tenha, não vai poder cantar o Virudu. Mas nós ficamos intrigados. Então, Paixão, primeira vez que tu encontrar o Virudu, me avisa. Que os outros livros não falam do Virudu. E eu também li o Virudu. Até que para o lado de baixo do livro, alguém disse, isso era muito cantado. Quem ainda deve saber a música é o seu Olávio. E onde é que mora? Tal lugar. Lá no São Pro seu Olávio. Eu disse, olha, eu já estou meio esquecido, mas o meu primo sabe bem o Virudu. Era muito cantado. Lá no som, atrás do primo, com aquele gravador enorme, para encontrar o cara. Disse, o senhor sabe? Esses moços vieram de Porto Alegre, estão procurando umas músicas e estão procurando Virudu. Eu disse que aqui se cantou muito Virudu antigamente e que tu sabia, não sabe? Ah, sei. Então o senhor podia cantar o Virudu para nós? Com todo prazer. Ligamos aquele trambolho, lá por sorte tinha energia elétrica. Pode largar o Virudu, cara. O Virudu Ipiranga, as margens da cidade. Para conseguindo localizar agora o Viveiro Virudu hoje, principalmente em torneio de Copa do Mundo, se ouve mais. Mas os nossos informantes, para terem ideia, depois de 2 anos, ao final de 52, nós tínhamos visitado o interior de 62 municípios rio-grandenses, de trem, de ônibus, de carreta, cavalo e a pé. E 62 municípios, hoje correspondem mais ou menos na mesma região a uns 100 e tantos, porque foi se desmembrando era enorme municípios. Mas aqui nós dávamos os principais informantes. Em Porto Alegre está o José Pacheco, que tinha sido dançador, foi um ponto nosso, ele estava com 64 anos de idade, dançador no Grêmio Gaúcho no tempo de Cezembra Jacques, quando ainda o Grêmio Gaúcho cultuava algumas tradições, inclusive dança. Ele nos deu boas informações, principalmente da coreografia, mas a música ele já não se lembrava muito. Então a gente catava aqui e ali, então dá o nome deles. Em Porto Alegre, em Osório, em Pelotas, em Canguçu, em Piratini. Piratini eram parentes meus, tio Germano, deu o levante da tirando ponte nova e caiu nessa casa tanta gente, ninguém veio, não veio feliz passarinho. A filha dele, minha prima, se lembrava que nós tinha filha de um velho que tinha sido meio capataz da fazendola do meu pai, pelo cordeiro cantava, aí eu era bem pequenininha, então para cantar tinha que respirar, então era balá, aí eu bem lá, aí eu então me lembro que foi
esses dois que nos deram o Levante da Tirana e o Balá, aí o Taquari, Rio Pardo, Santa Maria, Cruz Alta, Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, a senhora Sebastiana de Oliveira, em São Borja, Palmeira das Missões, aí já está o Marvin de Souza como informante, nosso Cicerone, que tinha voltado para Palmeira, fundador do 35, mas tinha voltado para lá. Carazinho, Lagoa Vermelha, Bom Jesus, Vacaria, um grande informante que foi o velho Agostinho Manuel Serafim, a dona Nega Paim, que nos deu o Pautivito, Torres, São Cepé, volta aqui o Ari Veríssimo Simões Pires, já lá em São Cepé, aqui em Porto Alegre, pouco por nos informar, de 1995, Santiago, Santana do Livramento, e por aí já dá uma ideia de que nós percorremos, meio milagrosamente, porque o dinheiro era de estudante, mas conseguia, íamos tal, até que fizemos o levantamento das danças. E agora então nós temos que divulgar, ensaiar essas danças, reconstituir. Entrou a minha mãe em cena, passando para a partitura musical, as primeiras danças para a pauta. Então, velhos livros que ela tinha, onde aparecia que era o seu repertório: Volver, Tango, Canção de Gabanato, Antônia Valsa, João Moreira, Bate que Bate, Samba, Noite Cheia de Estrelas, Cândido das Neves, Sabiá, Valsa. Já começou a aparecer nessa pauta o pezinho, o caranguejo e por aí afora. Bem, e agora? Temos que gravar. Gravar como? Desculpa se eu estou insistindo muito, mas principalmente o pessoal mais jovem, talvez nem acredita que isso tenha sido possível. Não havia no Rio Grande do Sul nenhum estúdio de gravação nessa época. Não havia gravadores, a não ser aqueles monstros, era uma caridade. Músicos, havia o Zé Bernardes Oswaldinho cantando no programa do Lauro Rodrigues, sendo que o Zé Bernardes era baiano e cantavam mais música sertaneja com letras gaúchas do Lauro Rodrigues. Tinha o conjunto Farroupilha, conjunto vocal Farroupilha na